Muito boa tarde. Uma alegria poder participar desse momento, fazendo a mediação dessa mesa de um tema que é extremamente urgente, necessário, e que fiquei muito feliz de poder estar presente, algo que eu tenho discutido bastante também dentro das minhas palestras, das minhas formações, que é o adoecimento mental na escola e universidade. O impacto do estresse no rendimento acadêmico e a importância de ações e políticas públicas. Eu acho que cada vez mais, diante da realidade que nós temos e do que nós temos vivenciado, por uma questão que eu sempre reforço de estarmos cada vez menos humanizados, né, nos dedicando de uma forma extremamente grande ao digital, ao tecnológico, esquecendo dessas relações interpessoais que são tão importantes. Afinal de contas, somos seres sociáveis evolutivamente. O nosso cérebro desenvolveu-se para ser um cérebro sociável, em que nós temos essa necessidade e essa importância de podermos nos relacionarmos com outras pessoas e o quanto isso tem trazido de prejuízos para o nosso desenvolvimento, seja pessoal, seja acadêmico, seja profissional, e o quanto a gente precisa realmente pensar nessa realidade que estamos vivendo e investir, sobretudo, em políticas públicas que possibilitem e que permitam com que nós consigamos estabelecer e promover uma harmonia entre razão e emoção. Eu acho que quando nós falamos em saúde mental, para que nós tenhamos possibilidade de diminuir esse estresse que é tão significativo e tão grande, há necessidade também de nós entendermos como esse cérebro funciona e como nós podemos estabelecer esse equilíbrio entre razão e emoção. E eu fico muito feliz entre duas pessoas queridas. Vivi já fala há um certo tempo com ela, não a conhecia pessoalmente, a conheci hoje, mas fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Quem vai iniciar? De vocês. Você? Então fique à vontade. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os congressistas, aos deputados presentes, aos nossos colegas educadores. Eu sou Mariana Arantes, sou uma mulher baixa, de 1,55 m, sentada aqui, mal dá para me ver, mas se eu ficar em pé, vocês vão ver que não faz muita diferença. Eu tenho cabelos castanhos claros, olhos pretos, estou trajando um vestido amarelo e gosto de me descrever como uma pessoa que tem a felicidade de trabalhar com o próprio propósito de vida. A minha felicidade é cuidar dos educadores hoje. E essa é a perspectiva que a gente traz aqui. Eu e a professora Viviane Louro, nós construímos essa fala juntas. A gente já tem um tempo que nós trabalhamos juntas, debatemos juntas, nós nos conhecemos durante a pandemia, naquele caos em que se tornou a escola, em que se tornaram as universidades e a vida dos educadores. Então, a gente não poderia deixar de falar aqui sobre esses reflexos da pandemia, mas sempre lembrando que essas causas já eram importantes antes. A pandemia tornou urgente. E os ataques de 2023 nas escolas tornaram uma ação de emergência. Essa fala do professor Daniel Cara, da USP, que foi relator do MEC, no caso dos ataques às escolas no Brasil, é muito forte. A escola é um ambiente violento e que promove a violência. E aqui nós estamos falando da violência na escola, como é o caso do bullying, da violência da escola, como é o caso, ou era o caso antigamente das palmatórias, mas ainda é o caso dos castigos, ou da ilusão, daquela professora que, às vezes, por não saber o que fazer, ela deixa o aluno lá no cantinho, perto do banheiro, porque ela não sabe o que fazer com ele, sofrendo uma violência ali, e também da violência contra a escola. A escola que é depredada, a escola em que os educadores sofrem agressões, inclusive físicas, e, frequentemente, verbal. O sujeito que está na escola hoje, seja ele educador, seja ele educando, o sujeito da comunidade escolar, ele não é só um cérebro. A nossa múltipla visão aqui do Brain Connection, para que a gente tenha múltiplos olhares para esse cérebro, mostra isso.
A gente não vai corporificar esse cérebro, não vai reduzir o humano a esse cérebro, mas também não pode tratar o cérebro unicamente como uma máquina. O cérebro é parte de quem somos nós. A gente fala muito mais aqui, como diz o professor Ferdinand Hor, da UFPE, em humanização e não hominização. A minha idade não garante o meu amadurecimento. A minha idade não garante a minha civilidade. Esse sujeito que está na escola, seja professor ou seja estudante, é alguém que tem sonhos, que tem traumas, que tem coisas que ele não fala para ninguém, que tem desejos, que tem anseios. É também alguém que foi criado numa cultura muito forte como a pernambucana, o que significa ser um sertanejo pernambucano, ou o que significa, como eu, por exemplo, ter saído de São Paulo e estar morando no Nordeste há 20 anos. Quais são essas diferenças culturais? Que marcas que esse professor ou que esse estudante viveu e ainda traz consigo no seu desenvolvimento integral quando ele cresceu ouvindo que homem não chora? Essa professora que cresceu ouvindo que raiva é pecado, porque ela é uma moça muito bonitinha, e raiva não é coisa que menina bonita pode sentir. Esse corpo também está na escola. O corpo que leva o cérebro também está na escola. É um corpo que pode ou não ter deficiência. É um corpo que é ou não adequado, entre aspas. É um corpo que precisa ou não de medicação, de assistência, de uma educação mais especializada. E é um ser também social, moldado nas relações da escola. Aqui em Pernambuco, eu já estive em mais de 50 redes públicas, conversando com os professores sobre as questões de inteligência emocional na educação. Infelizmente, é comum a gente ouvir que dá briga até armário. Você tirou o meu armário. Se a relação entre os professores está assim, se o professor tem medo de sair, às vezes na rua, porque a mãe do aluno está lá com um canivete para pegar ele por conta de uma nota baixa, quem é o sujeito que está na escola? Por isso que os números, e aqui são dados oficiais de várias fontes, são tão aterrorizadores. E a gente não pode separá-los dessa questão do neurodesenvolvimento e de quem é esse cérebro, e como ele se desenvolve, e como ele é acolhido, e como ele aprende, como ele ensina no ambiente escolar. Segundo números do Data Senado de 2023, cerca de 7 milhões de estudantes, 11% do total na educação básica, sofreram algum tipo de violência nas escolas nos últimos 12 meses. Os ataques em 2023, segundo o relatório do MEC, vitimaram de forma fatal 49 pessoas, entre adolescentes e adultos. O bullying, segundo o Colégio Notarial do Brasil, porque pouca gente sabe, mas a gente pode registrar os casos de bullying em cartório para pedir providências, registra por mês, desde 2023, 10 mil novos casos. Qual é o impacto que isso tem? Que essa violência na escola, da escola e contra a escola tem no nosso desenvolvimento. É esse o diálogo, né, Vivi? Olá, muito bom. Então, me apresentando rapidamente, né, eu sou a Viviane, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, também sou de São Paulo, mas estou aqui há 8 anos, mais ou menos, e eu sou do departamento de música, na verdade, mas assim, o meu doutorado é em neurociências e eu sempre trabalhei justamente com a neurodiversidade, né? Antes disso, deixa eu me descrever, né? Eu sou uma mulher baixa, bem baixa, né? Gordinha, careca, sou toda tatuada, tenho uma deficiência, estou vestida de marrom com uma calça bege. Estou de brincos, de bolinhas e estou maquiada, né? E aí, voltando aqui na minha fala,
Eu estou aqui há 8 anos, né? E eu sempre trabalhei com a neurodiversidade, sempre trabalhei com pessoas com deficiência, transtornos mentais, transtornos psiquiátricos. E eu gosto muito da área de comportamento e por isso eu fui estudar e sempre trabalhando com música, né? Porque a minha formação inicial é música, eu sou pianista de formação e sempre trabalhei com esse público, porque as pessoas sempre perguntam, nossa, mas pianista, neurociência, da onde que veio? Né? Então, vem dessa história de 20 anos trabalhando com pessoas com transtornos junto com música. Né? E, nesse andar aí, eu trabalhei muito com educação infantil também, só que, atualmente, eu estou mais na faculdade, na formação de professores, e a Mariana falando, né, que a escola é violenta, tal, e eu concordo plenamente, e eu até achava que a escola realmente era muito violenta quando eu estava na escola. Mas agora que eu estou na faculdade, eu vejo o quanto que a universidade também é extremamente violenta. E, às vezes, eu acho que até mais do que a escola, sabe? Porque, enfim, a gente vê umas coisas que é bem complicado. Então, assim, desde que eu entrei aqui, eu comecei a desenvolver justamente um projeto de saúde mental na universidade. Eu não sou psicóloga, mas é um projeto justamente de acolhimento, de trazer essa discussão para tentar transformar o ambiente um pouco mais humanizado, né, mais empático, tal. E, enfim, e faz 7 anos, mais ou menos, que eu faço esse trabalho. E pesquiso muito sobre essa questão do comportamento, e principalmente do comportamento disfuncional, dos problemas psiquiátricos, e a relação disso com a violência. Né? Eu gosto muito da área forense, e aí também eu gosto muito dessa coisa do comportamento violento, de tentar entender, né, como é que... Eu sempre fico pensando, gente, Hitler foi um bebê fofo um dia na vida. Né? Como que saiu daquilo e virou aquilo? E tem muita gente assim que... Né? Então, isso sempre me intrigou. Então, só para dar um geral, para eu poder pegar aqui o gancho da Mariana, né? Que ela falou que essa questão da violência na escola, a gente tem que entender que assim, nós somos seres biopsicossociais. Né? Então, a gente tem uma instância que é biológica, sim, que está ligada à nossa genética, nasce com a gente. Eu não escolhi, né, ter o corpo que eu tenho, a cor da pele que eu tenho, a fisionomia que eu tenho, enfim. Né? A gente tem uma estrutura biológica que nasce com a gente. Né? Psicossocial, porque a gente também tem as questões que são emocionais, né? E que tudo isso está ligado ao social. Não existe essa dissociação. Né? Eu estou muito dentro da área de neuroeducação e as pessoas, às vezes, falam muito assim, mas você é da neurociência? Vocês só ficam pensando em neurônio, que conectou. Falo, não, nada a ver. Quem fala isso não sabe o que está falando, entendeu? Porque assim, o cérebro só funciona porque ele está no mundo. E é esse mundo que vai modular, ou moldar esse cérebro para que ele seja o que ele é em termos de aprendizado, comportamento, uma série de coisas. Então, não tem como falar de cérebro sem falar do social. Né? E aí que eu acho que a gente entra numa questão também do que a gente está falando aqui, que eu acho que a gente dá pouca atenção para as emoções, né? Na escola, na nossa vida, de modo geral. Né? Então, a gente vive, ainda mais hoje, com essa coisa de rede social, Facebook, todo mundo é feliz, maravilhoso, Instagram, todo mundo é perfeito, né? E você põe o filtro e, nossa, não tem uma espinha, é tudo... Né? Então, esse mundo de mentira que a gente vive, muita gente acaba sendo influenciado por isso. Então, a gente vive num mundo que, se eu ficar triste, você toma um remédio. Né? A gente não não é só tempo, mas a gente não tem espaço para ficar triste, ficar com raiva, gerenciar as emoções. E a gente não aprende isso desde pequeno. E a gente tem que entender que as emoções, nós temos 5 emoções primárias que nascem com a gente, mas as outras elas têm que serem desenvolvidas. E isso só é desenvolvido com o social e com o aprendizado. Então, a gente precisa trabalhar as emoções na escola, na faculdade, em todos os lugares, dentro de casa. Né? E aí, fazendo um gancho aqui, eu trouxe essas duas imagens. Né? Vamos olhar só a do lado esquerdo aqui, para vocês verem. Né? É um mapeamento neural, né, de uma criança. Ali está escrito normal. E, do lado, uma criança extremamente negligenciada. Ambas com 3 anos de idade. Né? Então, a gente entende, olhando essa imagem, não precisa entender nada de neuro, só precisa, né, comparar o tamanho ali, que a gente já tem 2 cérebros que são completamente diferentes um do outro, né, com a mesma idade, e aquele que está menor é uma criança que foi negligenciada. Então, é uma criança que foi vítima de abuso sexual, né, de violência emocional. Né? Então, não é uma pessoa com deficiência, não é uma pessoa com microcefalia, não é uma pessoa com nenhuma deficiência fisiológica. É uma questão somente socioemocional
que gera um cérebro que não se desenvolve, entendeu? Então, a gente precisa olhar para isso. Eu tenho visto na faculdade, né, muitos alunos que assim, que são muito frágeis emocionalmente, que você, sei lá, se recebe uma nota baixa, alguma coisa já desestrutura emocionalmente, ou que não consegue lidar com certas coisas, ou que um índice altíssimo de depressão na faculdade, ansiedade. E aí, quando você vai ver esses casos um pouquinho mais de perto, você percebe que já são pessoas que têm um histórico. Entendeu? Então, já é uma pessoa que tem um histórico de vida difícil, que já tinha lá atrás muitas questões. Então, a gente tem que entender que não é porque a pessoa cresce que ela vai melhorar. Se ela tinha problema quando criança, ela vai continuar se a gente não resolver isso, né? Passa aí o slide. Então, só para vocês terem uma ideia do quanto que o social e o emocional interfere, né? Eu trouxe aqui um outro estudo. Esse estudo é muito interessante. Vou tentar explicar bem rapidinho. Ali na frente a gente está com uma ressonância, né? Como se tivesse tirado o rosto assim. Tirei, estou olhando de frente, né? E eu não sei se dá para ver, mas ali em cima tem um quadradinho amarelo que tem um negocinho dentro, né? Uma massinha que está ampliado embaixo. Então o quadrado de baixo é a ampliação do quadradinho ali de cima. Essa coisinha aí, essa massinha que está circulada de amarelo, né? Ela é o hipocampo. O que é o hipocampo? O hipocampo é o nosso principal gerenciador de memória, né, no nosso cérebro. Então, o que acontece? Essa pesquisa mostra o impacto do estresse na estrutura do hipocampo. Então, aí, assim, o primeiro quadrante ali é um soldado antes de ir para a guerra. Tá? Então, eles fizeram ali, viu que o hipocampo estava normal. No do meio, não sei se vocês conseguem reparar que o hipocampo está um pouquinho menor. Tudo que está preto em volta é espaço vazio, entendeu? Então, assim, o hipocampo já está um pouquinho menor ali. E o último, o hipocampo está só um filetezinho, consegue perceber? Isso, então, assim, antes de ir para a guerra. 18 meses depois da guerra, eles voltaram, fizeram os testes de novo, e depois, 36 meses depois da guerra, o hipocampo praticamente está um filetezinho. E o hipocampo, ele é o que gerencia nosso aprendizado, ele está ligado também com as nossas emoções, e assim, se eu não tenho um hipocampo bom, eu não vou ter memória, eu não vou ter aprendizado. Se eu não tenho memória, eu não tenho aprendizado. Base do aprendizado está ligado à memória, né? Então, isso é o impacto do estresse, minha gente. Isso daí não é um cara que recebeu, sei lá, um tiro na cabeça, né, que tem um traumatismo craniano, um tumor, nada. Isso é cortisol, hormônio do estresse, que, quando ele está em altas doses, ele começa a prejudicar fisiologicamente o tecido neural, entendeu? E aí, se diminui a esse ponto, vocês imaginam que, assim, um cérebro do último ali não é o mesmo do primeiro, entendeu? Então, assim, vamos pensar, né? Se eu tenho um aluno em sala de aula que sofreu abuso quando criança, estou pensando no adulto, né, que é o que eu dou aula hoje, mas que sofreu abuso, que tem uma história muito difícil, né, que pode ter um cérebro mais parecido com aquele do terceiro. Ele não vai ter o mesmo nível de aprendizado em termos de memória, de concentração, do que quem não tem essas questões, entendeu? Então, a gente tem que entender o quanto que o emocional afeta o fisiológico também. E por isso que a gente tem que dar valor para o emocional também. Tem uma coisa que sempre marca a gente, relatos dos professores. Recentemente, eu ouvi de uma professora que ela uma professora de escola pública, do sertão, que ela identificou num estudante, num menino de 10 anos, várias marcas no corpo, de pele. E ela perguntava, tentava abordar a família, o menino não sabia explicar o que ele tinha, ninguém sabia, a avó desconversava, a mãe desconversava. E ela foi ficando incomodada, porque as feridas eram grandes e incomodavam a criança. E um dia ela tirou uma foto e mandou para um médico. E o médico devolveu para ela a seguinte pergunta: quem é essa? Quem é? Quem é essa pessoa? Eu disse: não, é um aluno meu. Você pode vir aqui no consultório? Ela chegou no consultório e falou assim: olha, eu vou te dar uma informação, eu não sei o que você vai fazer com ela. Mas
essas feridas são características de doença sexualmente transmissível. Só doença sexualmente transmissível dá essa ferida. Essa criança está sendo vítima de abuso. Ela procurou o poder público para pedir ajuda. Primeiro, ela procurou a direção da escola. Mulher, não se meta com isso, não. Você não sabe de quem ele é filho. Isso vai dar uma confusão. Ela falou, não, mas não pode. Olha o estado que ele está, não pode, não pode. Ela comprou remédio, tratava, e o negócio continuava. Aí ela procurou a secretaria. A gente não vai se meter. E o nosso conselho é que você também não se envolva. Correndo risco, ela estava numa cidade muito pequena, daquela que todo mundo conhece, todo mundo pelo nome, sabe onde mora, filho de quem, neto de quem. Correndo risco de acontecer alguma coisa com ela ou com a família dela, ela denunciou o caso para o Conselho Tutelar. Mas ela passou, o dia que ela conversou comigo, ela estava extremamente nervosa, ela tremia muito. Ela falou assim, faz pouco tempo que eu estou conseguindo sair de casa. Porque agora a família não mora mais aqui. Eles se mudaram, eles foram para outro lugar. Mas eu cheguei a ficar 2 dias embaixo da minha cama, de medo de acontecer alguma coisa. É uma professora. Vocês acham que essa professora foi preparada para lidar com isso? Infelizmente, a gente vive uma realidade, eu que sou fruto do Centro de Educação, que orgulhosamente tem um ensino muito bom na área de educação, forma professores excelentes na Universidade Federal de Pernambuco. Mas, quando a gente olha para a realidade, a gente vê assim, o professor tem que ensinar a habilidade socioemocional, está ali na BNCC, tem que promover autocuidado, autoconhecimento, empatia, solidariedade, formação cidadã. Por onde ele começa? Ele não teve isso, nem para ele. Quando a gente vai conversar com qualquer professor de escola básica e fala assim, professor, vamos aqui ensinar uma técnica de ensinar o aluno a esvaziar o seu balão emocional, o aluno que está estressado. A primeira pergunta que o professor faz para a gente, e o meu balão, quem é que vai cuidar? Eu fico como aí? Quem é que vai cuidar de mim? O professor também é vítima da violência na escola. Aproximadamente 1/3 dos professores da educação básica sofre da síndrome de burnout. É um estudo da Universidade Federal do Estado de São Paulo de 2023. Números da OCDE, da Organização da Cooperativa para o Desenvolvimento Econômico, mostram que 10% das escolas brasileiras registram episódios de intimidação ou abuso verbal contra os educadores toda semana. Aí a gente sempre pergunta, se eu estou aqui preocupado com o horário, se eu estou aqui com vontade de ir ao banheiro ou com fome, eu não consigo prestar atenção? Imagina se eu fui vítima de abuso ou se eu estou com medo de ser vítima de violência. Isso também vai interferir, e muito, no desempenho e na formação do meu cérebro. E aí, isso entra um pouquinho nessa questão dos transtornos mentais comuns, né, que é uma coisa que eu tenho pesquisado ultimamente, porque eu vejo que lá na universidade tem muito. Né? O que são os transtornos mentais comuns? É uma categoria de adoecimento emocional, digamos assim, né, adoecimento mental, que está ligado justamente ao estresse. Então, é quando a pessoa tem sintomas de ansiedade e de depressão, né, que podem levar ela a ter comportamentos disfuncionais, enfim, né, uma série de coisas. E aí eu trouxe essa imagem, né, de um cérebro deprimido versus um cérebro não deprimido, que a gente vê nitidamente a diferença, né, e a gente entender que
Primeiro, né, depressão não é frescura, não é falta de Deus no coração, não é vontade de não fazer as coisas, não é, enfim, né, e eu sempre falo isso lá na faculdade e em outros lugares, que é muito interessante, né, porque quando um aluno, por exemplo, cadeirante chega, um aluno cego, você tem um aluno cego, você não vai virar para o aluno cego e falar assim, se esforça aí para ler o texto, vai, para de frescura e abre esse olho melhor aí para ver se você lê o texto, entendeu? Mas a gente vira para um menino que está morrendo de depressão, que não consegue levantar da cama, fala assim, deixa de ser fresco, vai lá, ficou o dia inteiro aí e tinha que ter feito o trabalho, né? Então, a gente tem que entender que a gente tem um preconceito, ainda uma dificuldade muito grande de lidar com a doença mental, né? Porque com todas as questões que são comportamentais, porque a gente não enxerga o comportamento, assim, a gente enxerga o comportamento no comportamento, mas a gente acha que é só pessoa, é só você ter pensamento positivo, é só você, né, levantar da cama e fazer. Então, a gente, por não ser palpável, a gente não dá o devido valor. Mas a gente tem que entender que um cérebro deprimido é um cérebro que está disfuncional, do ponto de vista cognitivo também, né? Tem muitas pesquisas mostrando o quanto que a depressão e a ansiedade afetam toda a parte de função executiva, de memória, de aprendizado, concentração, atenção, uma série de coisas, né? E até aumenta o risco de suicídio. Aqui está falando ali, né? A glândula suprarrenal, que é a que secreta o cortisol no nosso sistema. Tem uma pesquisa que eles fizeram autópsia em várias pessoas que cometeram suicídio e viram que a glândula suprarrenal é até 14 vezes maior em pessoas que se suicidam. Isso mostra que o suicídio ele também tem um fator biológico, entendeu? Por causa desse emocional, descompensa esse biológico e aí perde totalmente o controle, né? E que a gente entender que esses comportamentos disfuncionais, digamos, que pode vir desse adoecimento mental, também pode gerar violência. Volta só um pouquinho, rapidinho. Pode gerar violência, porque aquela foto que estava no... Isso. Aquele ali do lado ali que está vermelho, para vocês terem uma ideia, é o cérebro de uma pessoa que tem um comportamento violento, né? Então, o vermelho ali seria o lobo frontal, que é uma pessoa, entre aspas, normal, que tem um comportamento que ela controla o comportamento dela quando está com raiva. E do lado ali, que a gente vê que está mais verdinho, ou seja, não tem tanta atividade neural, é uma pessoa que não controla o seu comportamento. E isso por causa de questões de saúde mental. Então, a gente tem que entender que esse excesso de violência nas escolas, ele é um reflexo, né? Ele é um sintoma também de adoecimento emocional da nossa sociedade como um todo, né? Tá. E a inclusão em cima disso, que aí é uma das coisas que eu ando batendo muito na tecla e que, particularmente, eu fico estarrecida de ver que, por exemplo, quando a gente fala de inclusão na escola, a gente tem, né, a Lei Brasileira de Inclusão, que fala das pessoas com deficiência, que é deficiência física, visual, auditiva, intelectual, tem altas habilidades também. A gente tem a Lei 12.764, que fala de inclusão na escola, no Brasil, todos. Foram 32 ao todo, que entre decreto, portaria, tudo. Ele não encontrou uma única linha falando o que fazer com as pessoas que têm transtornos psiquiátricos, que têm problemas comportamentais, que têm transtornos de conduta, né? Problemas de violência, de comportamento e até coisas simples, depressão, ansiedade, né? Então, assim, a gente não sabe o que fazer com essas pessoas, entende? Só que sabe o que fazer com essas pessoas. Imagina se você tem uma esquizofrenia, uma bipolaridade, um transtorno de conduta, né? Outras questões. Então, a gente precisa pensar nas políticas públicas também para ampliar a ideia da inclusão para as pessoas que também têm transtornos psiquiátricos, né, e adoecimento emocional. Em resumo, para a gente caminhar aqui para o final, algo que a gente sempre pensa juntas, inclusive na parceria do ProBem do CAC com o Portal Educação Emocional, com o Programa de Apoio Emocional ao Educador de Escola Pública, que é algo que a gente tem levado por pura vontade, né, e recursos próprios. Do mesmo jeito que o cérebro não é algo que pode ser pensado à parte do ser humano, a gente também não pode pensar nessas políticas sem pensar nessa integralidade. Essa falta de integração sistêmica, essa falta de reconhecimento do ser humano de forma integrada e humanizada,
está levando, por exemplo, a carreira do professor a uma baixa valorização, a um baixo incentivo. Ninguém mais quer ser professor hoje, fato. Leva, consequentemente, a uma formação superficial e insuficiente. Ele se sente sobrecarregado, ele vai para o burnout, porque o burnout não é um mosquito da dengue, ele não foi picado pelo burnout, ele não acordou com burnout, ai, peguei, a gente não pega burnout. Burnout se desenvolve. E esse professor sobrecarregado, adoecido, não vai propiciar uma boa educação, um bom ensino. Isso vai culminar no baixo rendimento escolar, em prejuízo no desenvolvimento integral do estudante e numa formação cidadã deficiente. Então, fica muito mais difícil. Então, a gente trouxe 3 perguntas que a gente gostaria de deixar como reflexão, porque isso é muito do que norteia o nosso trabalho, as nossas discussões conjuntas, sobre quem são as pessoas que nós estamos ajudando a formar na escola e na universidade, quem são as pessoas que nós, educadores, estamos nos tornando na escola e na universidade, e como e quando as políticas públicas irão, de fato, contemplar a integralidade de todos que estão na escola, para além do papel. Talvez a gente esteja num momento mais do que emergencial e extremamente adequado para falar sobre isso. A gente queria muito ter essas respostas, né, Vivi? A gente sempre fala, a gente adoraria dar uma data, mas ainda é impossível. A gente ainda nós estamos ainda, especialmente quando a gente fala de humanização, na visão do todo, na humanização da escola, do ambiente escolar, na formação integral, no desenvolvimento emocional dos educadores e dos educandos, nós ainda estamos plantando sementes. Talvez a gente não veja essa árvore crescer e não usufrua da sombra dessa árvore, mas não é por isso que a gente vai deixar de plantar. E uma das nossas sementes, orgulhosamente, é o livro da Vivi, que a gente resolveu distribuir gratuitamente aqui, da professora Viviane, do professor Mauro Rafael Pereira, editado pelo portal Educação Emocional, que é a instituição de inovação social que eu fundei para formar professores e que eu dirijo, que foi baseada no meu projeto de doutorado, na minha tese de doutorado, e que vocês podem baixar gratuitamente. E a gente convida todos também para se juntarem aos nossos grupos de discussão e de formação sobre saúde emocional na escola, sobretudo porque a gente acredita muito que nós precisamos fazer alguma coisa hoje. Obrigada. Que coisa linda. Mariana, Vivi, é uma honra poder participar desse momento com vocês. Eu, que também venho da área das neurociências, como a Vivi, me dedico muito ao estudo e não somente percebendo e entendendo o quanto esse cérebro ele precisa dessa estimulação e, obviamente, esse corpo está ligado a esse cérebro para que ele possa se desenvolver, ele não se desenvolve sozinho. E, mais do que isso, percebendo a necessidade que nós temos, quando falamos em educação, de vivenciar esse chão da sala de aula também, fiquei muito feliz da Mariana estar aqui nesse momento, podendo partilhar conosco essa vivência como educadora, porque dentro de tudo que vocês trouxeram, antes eu queria só fazer minha audiodescrição, porque eu não fiz no começo e peço desculpas por isso. Eu sou um homem branco, de 1,80 m, um pouco mais alto que as meninas aqui que me acompanham, de 1,80 m, poucos cabelos, barba, as barbas estão mais brancas do que pretas também, uso óculos, um óculos que é chamado de flutuante, porque não tem armação, e estou com uma camisa bege e uma calça preta. Mas voltando ao que nós estávamos falando, é muito importante a gente trazer essa reflexão a respeito da saúde mental,
seja dos alunos, porque a gente sabe que existe um impacto muito grande, como a Mariana nos trouxe, falando do bullying que pode ser sofrido dentro dessa sala de aula, e aí a gente pode estender isso ao capacitismo, a gente pode estender isso ao racismo, porque a gente sabe que as áreas cerebrais que são comprometidas quando nós falamos em bullying, capacitismo e racismo, são muito próximas e estão diretamente ligadas a fatores estressores como esses que foram discutidos aqui, e a Vivi nos trouxe com muita propriedade também, e o quanto essa hiperestimulação da suprarrenal, desse eixo hipotálamo-hipófise adrenal, com essa liberação excessiva de cortisol, modula o nosso comportamento. Então, muitas vezes, isso interfere, levando para a questão da inclusão, é importante que nós vejamos, porque muitas vezes isso interfere, inclusive, no comportamento do aluno, fazendo com que nós pensemos que ali possa existir um distúrbio, um transtorno de aprendizagem, sendo que, na verdade, é um comprometimento da saúde mental e emocional dessa pessoa que está impactando diretamente no processo de aprendizagem. Esse é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Mas existe um outro ponto que é muito importante e que a Mariana nos trouxe, que é o cuidar de quem cuida. Muitas vezes, a gente coloca a culpa no professor. Tudo é culpa do professor. O aluno não aprende porque é culpa do professor. O aluno não se desenvolve porque é culpa do professor. E a gente tem que prestar atenção que é necessário desenvolver um olhar muito diferenciado para o próprio professor, porque para que esse menino se desenvolva, e quando a gente fala em inclusão, eu sempre digo que existe uma tríade formada entre escola, família e terapia, e não dá para dissociarmos essa tríade. Se a família não dá a medicação para essa criança, ela chega na escola e não terá o desenvolvimento adequado. Se eu não tenho possibilidade, como foi discutido aqui, de um atendimento, ou seja, de políticas públicas que permitam e possibilitem com que esse diagnóstico seja precoce, caso ele exista, e automaticamente, diante de um diagnóstico precoce, que nós tenhamos possibilidade de uma intervenção precoce, aproveitando, sobretudo na primeira infância, esse período que esse cérebro está extremamente aberto e propenso para o desenvolvimento dessas habilidades, a gente fica de mãos atadas. Mas isso também vai de encontro à possibilidade que hoje a exigência que nós fazemos sobre os professores é muito grande. E muitas vezes esse professor não dá conta. Tem um caminho que tem sido feito de querer transformar escola em clínica. E escola não é clínica. Escola é lugar de pedagógico. E a gente não pode perder o papel pedagógico que o professor exerce. Isso não quer dizer que nós não devamos estar de mãos dadas com a clínica, de mãos dadas com a família, para que juntos, integrados, nós possamos desenvolver, cada um dentro do seu papel, o crescimento e a possibilidade de desenvolvimento dessa criança. Então, eu acho que é muito importante, além de olhar para o impacto que esta criança, que esse menino, que esse adolescente, que esse jovem adulto tem com relação dentro da universidade ou da educação básica, que a gente também tem um olhar diferenciado para esse professor, porque isso é necessário e é importante. E eu agradeço, Mariana, Vivi, pela possibilidade de nós estarmos juntos, de discutirmos e debatermos esse tema que é tão importante, tão urgente, e agradeço vocês pela troca e por tudo que vivemos aqui. Obrigado.